Eu gostaria que compartilhar uma palavra que está na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 5, uma mensagem um versículo, na verdade, muito conhecido de todos nós e que precisa fazer parte das nossas vidas. Esse versículo está lá no 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse seria então a base da nossa meditação para essa manhã. Amém? Podemos ler? Então vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vou repetir mais uma vez. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Só esse versículo mesmo, para a gente usar como base. Bom, irmãos, eu penso bastante a respeito de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e como nós passamos a entender o projeto de Deus nas nossas vidas. Foi muito bem dito aqui a partir do Salmo de número 1, toda essa compreensão, muito bacana, né, a alusão, e poderia falar por si próprio, né, já é uma grande mensagem para nós nesta manhã, mas eu gostaria de compartilhar de uma outra maneira a mesma coisa, mas que possa então ficar claro na vida de cada um dos irmãos de como isso é importante para nós. Quando Jesus vai ter um encontro com Nicodemos, e aí Nicodemos vai dizer para Nicodemos: olha, é necessário que se nasça de novo, né? Que nós precisamos ter um novo nascimento. E esse nascimento, ele fala em todos os âmbitos das nossas vidas, e ele é muito importante que se faça muito bem entendido. Bom, é claro que eu vou usar algumas colocações para que se entenda melhor como é que tudo isso funciona. Só que hoje eu não vou usar o milho, tá bom? O milho causou muita confusão da última vez, então melhor usar, acho que o trigo, alguma coisa assim. Eu vou usar, na verdade, aquilo que vocês estão fazendo agora, um processo de mudança, isso ou não? E glória a Deus por isso, porque toda mudança é simples, não dá trabalho, né? Não, é muito rápido e é assim que funciona. Então eu vou pegar uma coisa que vocês vão entender bem, já o que vocês estão fazendo, porque isso faz parte. Bom, o versículo então é assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por exemplo, todos vocês já fizeram reforma em casa, ou não? Já sim. Obviamente, e se você fala para adolescente, ele vai ficar meio confuso, ele fala: já participei, mas não fui, né, o engenheiro da obra, não foi eu que fiz o puxadinho, não foi eu que fiz a adaptação, não foi eu que fiz absolutamente nada, eu só participei, estive lá, mas vi como é que funciona a coisa, então já sabe como é que essa coisa toda funciona. Eu vi um vídeo de vocês aí, abrindo porta onde não tem porta, e achei o máximo, né, já ali em toda a construção, quebrando tudo, fazendo aquela algazarra toda, né? Um trabalho que não cansa muito também, quebrar, né? Depois limpar, aquela coisa toda. Mas eu vou, para quem não está acompanhando diretamente a obra, você provavelmente deve ter feito isso na sua casa, né? Você deve ter já reformado alguma coisa. Por exemplo, quem fez uma reforma recentemente, por exemplo? Que terminou, fez a reforma. Você conseguiu terminar tudo que você queria na reforma? Não conseguiu? Meu Deus do céu. Você conseguiu? Quem mais fez? Terminou tudo? Terminou? Não terminou? Reforma. Faz quanto tempo a última reforma? 2 meses e agora você fez de novo. Não, a última, antes dessa. Faz tempo quanto? 9 anos. Aí você vai, por que você fez nova reforma? Porque você mudou de casa. Quem está na mesma casa e fez uma reforma, tipo assim,
Quanto tempo faz? 4 meses. E antes de 4 meses? 3 anos. Mas por que você, depois de 3 anos, fez uma nova reforma? Porque você não tinha terminado a outra. Mas teve que fazer alguma coisa além do que você já tinha feito? Antes, teve que refazer? Por quê? Não tinha ficado bom do jeito que tinha feito. É isso aí. Por exemplo, pintura. Quem pintou a casa aí recentemente? Fez uma pintura? Quanto tempo faz? 2 dias você pintou? Maravilha. E antes dessa pintura, quanto tempo faz? Uns 6 meses. Por que pintou de novo? Porque não ficou bom? Ah, porque foi ele que pintou. É isso aí. Quando os irmãos forem convidar de novo para a reforma, vai falar assim, ó, pessoal, nós precisamos de 4 irmãos para ajudar lá na pintura. Já sabe que, né? Tiver hora que descer, você só pode pôr a tinta no balde, fazer a mistura ou coisa do tipo. Bom, se nós formos entendermos, eu assim, não vou falar de reforma de Lutero, não quero falar da reforma da igreja primitiva, não vou falar da reforma protestante, da reforma, bom, enfim, não quero entrar em conflito nenhum em relação da reforma da igreja, mas eu quero falar da reforma cristã, amém ou não? Porque tem uma hora que a gente deixa de ser crente, né? A gente precisa ser, na verdade, cristão. Aquela coisa assim, de crente todo mundo é, e aí crê em todos um monte de coisa. Mas nós precisamos então ser cristãos. E esse cristão verdadeiro, a Bíblia fala aqui o seguinte, olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Só que o Espírito Santo, ele nos dá uma condição de nós sermos cheios todos os dias. E nós temos a necessidade de entender a Bíblia, porque em todos os pontos da Bíblia, ele também nos ensina que Deus, lá no deserto, quando levou o povo, através de Moisés liderando o povo, e eles atravessaram o mar e chegaram no deserto, eles precisavam comer, e aí Deus proveu o que para eles? Um maná. O maná, ele só servia para o dia. No dia seguinte, tinha gente que até queria guardar o maná, falou, eu vou garantir o sustento de amanhã, ele apodrecia, e aí então nós tínhamos um problema, porque o maná, ele era diário. Então, a dependência de Deus para aquele dia. Não dá para você guardar ou acumular alguma coisa de Deus para o dia seguinte. Por exemplo, se Deus te dá uma mensagem, às vezes a gente fica guardando aquela mensagem, essa vai ser para a hora certa. A hora que me chamaram para o congresso, essa mensagem aqui vai caber direitinho. Você pode até usar no congresso que você está esperando, mas aquele maná que Deus te deu é para aquele momento. Mas tem pouca gente na igreja, só tem 10, só tem 15, só tem 20, só tem 100. Não tem problema, é isso que Deus deu e é para aquele momento. E para aquelas pessoas, e isso, Deus vai te dar uma outra maná no outro dia, uma outra mensagem, um outro louvor, uma outra ministração, mas aquela é para aquele dia, e nós precisamos aprender isso, porque Deus tem algo novo para nós todos os dias, sim ou não? Amém. Então, nesse novo, nós passamos por diversas coisas. Eu estou falando da reforma, por que eu estou falando da reforma? Porque é uma coisa que vocês estão vivendo e vocês vão entender bem como é que é essa coisa toda. Por exemplo, aí alguém falou assim, bom, vou colocar o carro no estacionamento. Aí ele fala assim, não, vou colocar hoje o carro na rua porque eu sei que o estacionamento está com problema. Estão desmontando lá, não caberão todos os carros. Põe aqui, eu vi o pastor César, acho que ele pensou em umas 3 vagas. Ele falou, vou encostar aqui, depois ele foi mais para frente, aí pensou, vou pôr aqui, aí ele foi mais para frente e acabou entrando no estacionamento. Vou entrar no estacionamento. Por quê? Porque sabe que não cabe tantos ou todos os carros que estão ali. Amém? E aí você pensa no seguinte, fala assim, eu preciso ir até o fundo, porque eu acho que a maior parte de vocês deve ter olhado, estão desmontando toda a estrutura metálica de cobertura e tal, provavelmente vai para algum lugar ou vai ser transferido, enfim. Mas é uma coisa que faz parte de uma reforma. Agora, quando se fala de reforma, por exemplo, tem coisas aqui na igreja que a gente acaba fazendo e você faz na sua casa. A reforma nunca acaba ou não? Não, é uma coisa, né, que se alguém fosse falar lá no Nordeste, ia falar, não pelo âmbito ruim, mas ia falar, ô miséria, isso nunca acaba esse negócio, né, eita trem que, né,
você pinta a parede, aí você fala assim, vou comprar uma tinta anti-bolor, vou comprar uma tinta anti não sei o que lá, e aí você bota a tinta e paga caro na tinta, e bota a melhor tinta, quando você vê o negócio está de novo mofando, você fala, não é possível que esse negócio, eu lixei, eu passei o produto não sei o que lá, eu passei anti não sei o que, mas ele de novo vai aparecer. E aí, então, você tem que fazer isso sempre. Por exemplo, isso acontece muito em rodapé. Eu precisava achar um defeito na igreja. A igreja é tão linda, né, é difícil achar um defeito na igreja. Mas achei 2 aqui, por exemplo, ou 3. Tem um durex aqui grudado nessa parede, aqui uma fita dupla face, ó. Alguém tinha reparado nessa fita, não? Já tinha? Quanto tempo faz essa fita aqui? 4 meses, quase 1 mês que a fita está aqui. Alguém mais reparou nessa fita? Não? Repararam? Ninguém tirou? Precisava tirar ou não? Precisava tirar, né? Ou ia usar para alguma outra coisa? Ou estava aqui? Não, é só uma pergunta, eu não estou criticando a igreja. Eu só quero que vocês entendam que eu reparei nessa fita. Eu precisava achar um defeito. Eu precisava achar alguma coisa para fazer aquela alusão. É mais ou menos assim, quando você vai em casa, você fala assim, você vai mudar, e aí você faz a reforma, e você fala assim, depois eu termino esse negócio. Alguém já fez isso? Mudou para sua casa e falou, daqui a pouco eu termino isso? E quanto tempo faz que você falou, depois eu termino e não terminou? Tipo 1 ano? 2, 3, e está lá ainda, e você... Bom, assim é a nossa vida, né? Tem muitas coisas. Aquele quartinho que você tem lá no fundo, de repente você fala assim, eu tenho um quartinho em casa que tudo que eu não sei onde colocar, ele vai para lá. E aí para você arrumar aquele quartinho é um... Deus nos acuda, né? Jesus, Maria, José, me ajuda. E aí você tem um problema para poder arrumar isso, porque assim, a hora que você olha, você fecha a porta de novo e fala, outro dia eu mexo. Porque vai dar um trabalho, né? A reforma em casa, vou reformar a cozinha, mas eu estou morando. Você reformar para estar é uma coisa, você reformar é outra, né? Morando. Já fez uma reforma morando? Não é maravilhoso a reforma morando? Aí você está morando na reforma, está quebrando a parede, e aí a poeira, você pode botar lençol em tudo que você quiser, você vai ter que lavar tudo de novo, e essa coisa é um trabalho intenso, e parece que nunca termina. E você fala assim, meu Deus, o pedreiro fugiu, nada, o pedreiro está lá todos os dias praticamente, ele está fazendo trabalho, e você acha que tudo é muito lento, porque não termina aquilo. Bom, enfim, é só para vocês entenderem bem como é que funciona estar em Cristo e ser uma nova criatura. E quando eu falei aqui da fita, por exemplo, existem coisas nas nossas vidas que muitas vezes chama-se erro, ou talvez equívoco, ou talvez pecado, ou iniquidade, ou tantas coisas nós poderíamos aqui representar, ou dizer uma grande verdade. E essa coisa, quando diz aqui no versículo, olha, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ele passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Uma vez que nós, então, entramos em Cristo, né, fomos aceitos nessa, porque não é nós que aceitamos a Cristo, é Jesus que nos convida a estar com Ele, Ele nos escolhe. Então, Senhor, eis-me aqui, e aí o Senhor acha que eu sou um bom instrumento e faz parte da minha vida, e eu quero isso, então Ele nos enche de uma graça muito especial e nos dá condições de fazermos tantas coisas, e nos dá experiências maravilhosas, e Ele nos dá visões, Ele nos dá momentos muito ternos, momentos de intimidade, momentos de experiência, tantos momentos maravilhosos com Deus, e esses momentos são sublimes nas nossas vidas. Acontece que quando se dizia aqui que o mundo muitas vezes vai infiltrando no nosso coração, quem trabalha no mundo corporativo, por exemplo, você está numa empresa, você está na faculdade, ou você tem uma roda de amigos, e esses amigos muitas vezes a maior parte deles são do mundo secular, e você às vezes se torna não porque você quer e não quer ofender ninguém, mas a gente acaba se tornando um domingueiro na igreja, porque a gente não consegue, por conta de estudo, de trabalho, de família ou coisa do tipo, não consegue estar
o tempo todo na igreja, mas aos domingos eu consigo ir, mas às vezes de domingo eu não consigo ir, mas eu estou lá um domingo ou outro. A nossa vida, ela passa por um grande processo. E diante desses processos, muitas vezes nós acabamos se acostumando com algumas coisas. Por exemplo, então, se essa fita está aqui há um mês, por exemplo, eu percebi que de repente eu estou fazendo alguma coisa errada, né? De repente a minha mentira aconteceu há um mês. De repente o meu pecado acontece há um mês. Há um mês eu estou percebendo que essa coisa toda não me fez mal. Fez mal essa fita para alguém ou não? Mudou a palavra? Mudou a igreja? Mudou a estética? Mudou alguma coisa? Absolutamente não. Mas a fita continua aqui. Eu percebi que essa fita, ela está aqui e está no lugar errado. Mas eu me conformei com que ela estivesse no lugar errado. Eu me conformei com que ela estivesse aqui e que eu não tivesse problema. Que não tivesse problema para mim, e não tem problema para ninguém, não vai fazer mal para ninguém. De repente uma mentira, né? Quantas pessoas uma outra pessoa precisa matar para se tornar um assassino? Quantas mentiras eu preciso contar para me tornar um mentiroso? E aí eu posso me acostumar com essa mentira, de repente. Eu estou dizendo só de uma mentirinha, sem problema. Uma fitinha que não tem problema nenhum e que talvez todo mundo percebeu, mas ninguém falou nada. Se ligaram até que eu menti, mas ninguém falou nada para mim, porque assim, não afetou ninguém, não tem problema nenhum. Mas essa coisa aqui está aqui. E ela continua aqui. E eu deixo ela ficar impregnada na minha vida. Assim é a reforma nas nossas casas também. Você deve ter alguma coisa lá, por exemplo, na pia. A pia sempre tem aquela, no rejunte, você fala assim, eu preciso fazer um rejunte novo. Mas você não percebe porque o seu dia a dia, tem muitas coisas muito mais importantes. Nossa, nós precisamos arrumar o ventilador. Não, nós temos o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele deu conta, então tá legal, a TV tá legal. Eu vou me preocupar com a fita, sendo que tem tantas outras coisas. Por que vai falar da fita, se tem tantas outras coisas importantes para serem feitas? Por que nós vamos se preocupar com a fita, se existe uma reforma, se nós vamos mudar daqui, se nós vamos ter um outro tipo de... se existem tantas outras coisas importantes, e nós procuramos as coisas importantes, está errado? Não, absolutamente. São tantas coisas que nós precisamos e fazemos dessas coisas importantes na nossa vida, o resplendor da glória de Deus. Mas às vezes nós nos acostumamos com as coisas pequenas, com as coisas que não nos incomodam, que não afetam ninguém dentro da nossa própria vida. Então eu tenho o costume agora de usar a internet, eu tenho o costume agora de fazer um tipo de relacionamento, eu tenho um problema de repente como eu disse, da mentira, eu tenho um problema de iniquidade, fazer aquilo que eu sei que não agrada a Deus, mas continuar fazendo. Eu não me importo mais, assim como em casa, você faz uma reforma e aí essa reforma está lá e eu não terminei o rodapé, eu não terminei a ponta do gesso, eu não fiz o recorte lá da pintura, mas deixa lá, depois eu termino isso. E a gente entra em casa e sai de casa tão preocupado com contas, com família, com a igreja, com o ministério, com tantas coisas, que a gente nem repara mais. Alguém que vem de fora, obviamente, vai querer achar um defeito na igreja, uma fita que está grudada ali dupla face, que alguém por acaso esqueceu. Não levante a mão, pelo amor de Deus, né? Vou dizer, a culpa é minha, senão você, irmão, vai para o céu direto. E aí não precisamos, né? Vamos esperar o tempo de Deus, porque essa coisa toda acaba acontecendo nas nossas vidas diariamente. E todos os dias nós precisamos revisar a nossa vida. Quando nós fazemos uma reforma, por exemplo, em casa, essa reforma, ela dá muito trabalho. Pensa você morando e querendo fazer uma reforma, um ajuste na casa, vamos quebrar, vamos trocar o piso da casa. Então vamos trocar o piso inteiro. Hoje é muito mais fácil piso sobre piso, não vai dar trabalho nenhum. Mas já está piso sobre piso e piso sobre piso. Então tem 4 pisos, você precisa quebrar todo aquele negócio, porque não dá mais, né? Tipo assim, você tem que andar, é tanto piso sobre piso que você tem que andar meio tipo encurvado porque já está quase no teto. E olha que o pé direito era bem alto, né? Mas vai pôr no piso. Aqui, tipo, imagina, piso sobre piso, piso sobre piso. Olha, a igreja já está desse tamanho. Nossa, a igreja... Mas ninguém sabe que tem piso sobre piso. E aí você fala assim, não, eu preciso fazer uma coisa certa. Porque se eu colocar um outro piso sobre piso, vou ter um grande problema. Estou falando de construção, ou reconstrução, ou talvez reforma, porque a nossa vida é isso.
E aí não dá para pôr piso sobre piso. Tem que chegar uma hora que você falar, eu vou precisar quebrar tudo isso. E vai dar muito trabalho, porque reformar coloca tudo fora do lugar. Você tem que mudar os móveis, você tem que fazer limpeza, você tem que fazer faxina, você tem que quebrar, você tem que destruir, você tem que depois, aí vem tudo. Reforma é isso. Reforma não é simplesmente chegar e dizer assim, tipo, botar o joelho no chão e dizer, Senhor, me perdoa os meus pecados, amém, e é isso aí, estamos tudo certo, beleza e tal. Porque pecado tem nome, nós temos uma dificuldade muito grande. E às vezes nós temos até vergonha dessa reforma nas nossas vidas. Porque eu estou falando de uma reforma cristã. E essa reforma cristã precisa vir a partir de nós. Olhar para dentro dos nossos corações e não se acostumar mais com aquilo que a gente faz. Porque a gente faz um monte de coisa, talvez religiosa. Nós fazemos um monte de coisa que talvez não agrade a Deus. Ou na maior parte delas a gente ofende a Deus. Mas a gente está tão acostumado com aquilo e aquilo é tão gostoso para nós que está confortável. Eu nem reparo mais que isso não faz parte de uma vida cristã. E eu estou falando isso para vocês numa espada de 2 gumes. Você pensa que a espada de Deus só corta aí? Corta aqui também. E vai dizendo para mim tudo que eu tenho feito, e vai dizendo o Espírito Santo, dizendo assim, cara, você está dizendo, mas você precisa mudar isso. Olha quantas fitas tem na tua vida. E não é uma fitinha que, assim, passa desapercebido, porque muita gente nem reparou na fita, porque chega aqui e quer reparar no culto. Eu não vim, pastor, para reparar no culto. Eu não vim para reparar na fita. Eu estou dando trabalho, né, irmão? Eu não vim para reparar na fita, eu não vim para reparar nos irmãos ou na roupa, na vestimenta. Eu vim para adorar a Deus, tudo bem. E muitas vezes a nossa vida é um altar de Deus. Nós colocamos ela para adoração. Só que nós fazemos coisas dentro da nossa vida cristã que muitas vezes não condiz com a vida cristã. Por exemplo, é Dia dos Pais, não é Dia dos Pais? Aí que é muito legal nós percebemos. Existem muitos bons pais, e bons pais é uma coisa muito legal, certo ou não? Ser um bom pai é muito legal, e todo cristão deveria ser um bom pai. Um bom pai não é aquele cara que vai a seguinte, o filho precisa de um tênis, ele quer comprar o melhor tênis para o filho. Não é legal isso? Ele não é um bom pai? Um bom pai não é aquele que cuida do filho, não é aquele que vai tentar dar a melhor escola? Esse é um bom pai, não é isso? O bom pai é aquele que vai prover o sustento, é aquele que vai dar o carinho, é aquele que vai dar atenção, é aquele... Não é isso? Esse é um bom pai ou não? Não estou criticando o bom pai, nem quero criticar o bom pai. Mas existem pais excepcionais, fantásticos. E quem são os pais fantásticos? E qual é a diferença do bom pai? Que não é a melhor escola que vai fazer a diferença na vida do filho. Vai ser que ele participe da vida do filho em todos os aspectos. E um excelente pai, um exímio pai, um pai fascinante, um pai extraordinário, é aquele pai que conta a sua história. É o pai que vai chegar e olhar nos olhos do filho e vai dizer assim, cara, a vida não é sempre 1000 maravilhas. E que vai contar a sua história e abraçar o filho, contando tudo aquilo que passa na vida dele. Essa é uma reforma, porque se eu saio daqui, tipo assim, eu vim, louvei a Deus e vou embora para minha casa, legal, você foi embora para casa e voltou a ser a mesma criatura que chegou e não teve nenhuma mudança. Eu estou falando de reforma a partir do versículo que diz o seguinte, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ele não é mais aquele cara ogro que chega em casa e grita com todo mundo. Ele não é aquele cara que não dá atenção para o filho. Aquela nova criatura, ele tem um novo comportamento. Aquela nova criatura, ele não é mais aquela pessoa crítica que o tempo todo vai dizer, ou apontar, ou fazer, ou dizer. Não, ele é a nova criatura e tudo se fez novo na vida dele. A brutalidade deu lugar ao carinho, ao afeto. Aquilo que era individualidade deu lugar ao companheirismo. Aquilo que era uma adversidade, agora os une. E então ele chega e diz assim, olha, ao invés de dizer cala a boca, ele vai dizer, senta aqui que eu quero te contar uma coisa. Porque um pai bom, ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer não, ele diz não ou não? Um bom pai diz não? Sim, ele diz não. Mas o pai extraordinário, excepcional, ele explica o porquê não. Porque antigamente era assim, mãe, posso fazer tal coisa? Não. Por que não? Por que não e pronto. Quantos de nós não ouvimos isso? E quantos de nós não agimos assim?
Por quê? É muito mais fácil eu entender o porquê do não quando eu entendo e foi me explicado que aquele não vai me trazer malefícios. Um bom pai, ele vai dar presentes, vai criar uma festa temática para o filho, vai convidar os amiguinhos do filho, aqueles amigos que estão próximos da igreja, não pode esquecer do pastor, obviamente, né? Vai precisar da oração na hora do bolo, ou do líder, bom, enfim, mas aí a festa é muito legal, mas um bom pai, ele não se limita a uma festa, o pai excepcional. O pai excepcional, ele vai dizer para este filho, né, que além de uma festa, existe uma festa no céu que o espera. E ele vai ter tempo para ministrar sobre este filho. Quando nós falamos de reforma, precisa ter ela em todos os âmbitos. Estou aproveitando o Dia dos Pais para dar uma pincelada em relação a ser um bom pai e um pai cristão. E se eu tenho uma reforma disso, porque assim, olha, vou perguntar para você, e assim, não sinta-se com vergonha, porque isso acontece no nosso dia a dia. Talvez você esteja muito ocupado, doutor, ou empresário, ou você que trabalha muito, ou você que tem 2 empregos, você está muito preocupado em prover o sustento para a sua família, ou talvez comprar o carro novo, ou talvez terminar a reforma, assim como eu tenho dito. Mas às vezes o teu filho não está esperando o carro novo, e eles nem se importam em andar com o carro, que assim, depende de muita oração, amém ou não? Eu tive um carro, meu irmão, eu nunca fui tão crente na minha vida. Eu tive um 147, que rapaz, que eu orava, falei, Senhor... E eu vou deixar ele na época da tribulação, entendeu? Eu já deixei, né, para quem ficar, vai andar nele. Se Deus me levar junto, né, no arrebatamento. Espero que sim, Senhor. Mas você pensa que o seu filho, de repente, eu estou falando isso porque hoje eu sou conselheiro tutelar na cidade de Osasco e eu tenho crianças de 8 anos de idade que distribuem nudes na escola. Crianças de 8 anos de idade que estão procurando suicídio. Tive agora, eu sou colunista de um jornal, chama Correio Paulista. Pode procurar, que eu só falo de família e não é no âmbito cristão. É no âmbito de uma plataforma horizontal mesmo, porque não dá para incutir isso, porque os leitores são diversos. Mas você vai ver que eu falo de princípios de Deus. E quando você fala disso, você tem um problema. E aí eu escrevi As Férias Malditas, semana passada. Primeira semana de aula. As Férias Malditas. Por que as férias malditas? Porque na terça-feira, um adolescente de 13 para 14 anos, de classe média alta, estuda num colégio, num baita colégio da cidade, que custa em torno de uns R$ 2.600 a mensalidade, né? Eu assim, teria dificuldade de viver um padrão desse, né? Mas eu imagino que muitos aqui poderiam fazer. No entanto, que não é só essas despesas, tem outros filhos e outras despesas e outras tantas coisas, mas não estou criticando isso, eu só estou dizendo o seguinte, que ele passou 30 dias dentro de casa e quando no primeiro dia de aula, esse menino, 30 dias dentro de casa, esse garoto, ele se enforca e tira a própria vida com 13, 14 anos. Espera aí, 30 dias dentro de casa e o pai não teve absolutamente nenhum tipo de relacionamento com ele? Não teve contato com esse adolescente. E eu recebi de uma escola pública, estou invertendo agora os papéis, um adolescente de 13, em média 13, 14 anos, que deixou cartas de despedida para a mãe, e quando chegou para alguns amigos que informaram o diretor, e aí uma pessoa me mandou a conversa gravada entre o cara da proteção da criança, junto com o diretor, dizendo, olha, nós estamos com um problema, tem um adolescente assim, 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 que ele deixou umas cartas de suicídio, nós precisamos ajudar isso com a maior velocidade possível. E não, então, isso era à noite, né? Na terça-feira, eu já estava chocado por um e já pego do outro. Peraí, 30 dias de férias e os pais não tiveram. Às vezes a gente trabalha demais e não entende que o nosso principal tesouro está dentro de casa.
A gente trabalha demais, ou faz demais, ou é religioso demais, a ponto de entender que Cristo está na nossa vida, independente daquilo que a gente exerça na nossa vida. E outra coisa, não dá para ser cristão e não dá para ser pastor, tipo na igreja. Nós precisamos sair dessas quatro paredes, ou sair do templo e continuar fazendo isso dentro de casa, continuar fazendo isso no trabalho, continuar fazendo isso na roda de amigos, nos estudos, entre tantas coisas. Bom, o versículo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós temos que ser um novo tipo de gente. Nós não podemos ter ou se conformar com uma fita, de repente com um pecadinho, ou talvez com as coisas que a gente faz, e dizer assim, tá tudo certo, é assim porque todo mundo faz assim. Não é porque todo mundo faz que aquilo que a gente faz é certo, ou o que está todo mundo fazendo, aquilo é verdadeiro. Nós precisamos entender através do Espírito Santo quanto ele precisa ministrar sobre as nossas vidas, para que a nossa vida tenha um impacto na vida de outras pessoas. E isso começa dentro de casa. E se nós somos pais, precisamos então ter uma postura de pai, fazer com que essa coisa toda aconteça a partir de ser um bom pai, ótimo, mas seja um pai excepcional, um pai cristão, um pai ou uma mãe de Deus, que vai chegar lá e vai investir, não é gastar tempo, investir tempo em ministrar sobre os filhos, em ministrar sobre a família, em ministrar sobre a nossa própria vida, porque na escassez de profeta a gente tem que profetizar para nós mesmos. E quantas vezes eu não tive que pôr a mão na minha cabeça e dizer assim, cara, você é uma bênção, eu vou orar e vou repreender demônios contra a minha vida. Porque, assim, sai do meu pensamento, é isso, porque nós temos o tempo todo dúbios. Nós temos dificuldades, nós temos tentações, setas, nós temos paixões, nós temos desejos, nós temos o tempo todo coisas que vêm no nosso coração, ou pessoas que lançam isso para nós, e nós precisamos então ter uma reforma cristã nas nossas vidas. Porque a gente em casa, por exemplo, eu brinquei da reforma, da pintura e etc. E assim, ser cristão é muito legal. Eu consigo fazer isso hoje? Beleza, fiz uma pintura hoje, fiz uma aliança com Deus hoje. Amanhã, a pintura está de novo precisando, está amanhã, depois descascando. Eu preciso fazer uma nova pintura na minha vida cristã. Entende isso ou não? Por exemplo, em casa, termina a reforma? Não, a vida cristã também não termina. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. E todos os dias nós temos que chegar lá de manhã e dizer, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não chego até o fim deste dia. Mas a gente, como cristãos, nós temos uma dificuldade muito grande em ajoelhar para orar. Nós temos uma dificuldade muito grande em falar com Deus, em ter relacionamento com Deus. E a nossa reforma vai vir a partir do Espírito Santo. Ele que vai dizer, então, sabe aquela fita? Aquela fita é tal coisa. Sabe aquela fita? Aquela fita é a pornografia. Sabe aquela fita? Aquela fita é a sua falta de atenção. A sua fita talvez seja a ignorância. Você não está percebendo que você era uma pessoa que orava muito antes? Você não percebe que você era uma pessoa que chorava nos cultos? Quando alguém dizia, Jesus te ama, você dizia, é para mim, Senhor, oh, aleluia, Deus falou comigo e glória a Deus. Não precisava de nada mirabolante, não precisava de nenhuma mensagem que viesse lá assim, que você fala assim, meu Deus, porque tem mensagens que são extraordinárias, que você fala, que revelação de Deus, que profundidade, isso assim aumentou, ampliou meu conhecimento em muitos graus, assim, é uma coisa maravilhosa. Mas tem mensagens como antes, que são simples, porque Jesus era simples. Eu podia falar de pesca, tinha gente que não ia nem entender o que é pesca. Estou falando de reforma porque vocês estão vivendo a reforma. E se Jesus estivesse aqui, ele ia falar de reforma para vocês. Porque reforma dá trabalho. E aí fala assim, mas pastor, isso vai dar muito trabalho. E dá trabalho, porque você vai ter que mudar os móveis do seu coração. Você vai ter que fazer bloqueios no WhatsApp. Você vai ter que limpar a sujeira. Você vai ter que varrer tudo isso aí. Você vai ter que arrancar coisas que vai doer. Tipo, desapega, entende ou não? Já é aquela comissão, entendeu? Não, eu não quero doar isso. Mas esse sapato não serve mais você. E tipo assim, você não usa ele há quanto tempo? Eu não uso ele, mas eu
quero deixar ele aqui porque ele... Não, é mais ou menos assim. Dentro do nosso coração tem coisas que a gente não usa, não faz, mas fica esperando porque um dia pode acontecer. E aí chama aquele pecado de estimação, saca ou não? E é aquela coisa que a gente vai vivendo todos os dias. Então nós precisamos pensar que arrastar móveis, por exemplo, quebrar as paredes, fazer, vai dar muito trabalho. Dá trabalho ser cristão. Você pensa que a coisa é fácil? Eu vou lá e quem quer aceitar Jesus, eu vou lá na frente, faço uma oração e está tudo certo? Não, todos os dias nós precisamos crescer. E esse crescimento é em todos os comportamentos. Por exemplo, vou citar um que eu adoro. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, fala sobre o amor. Você pode falar a língua dos homens e a língua dos anjos. Você pode falar em línguas de diversas modalidades, né? Você pode ter tido aí diversos presentes de Deus e falar diversas línguas diferentes, porque Deus ele tem um renovo, eu creio nisso. Mas sem amor, você seria só uma pessoa barulhenta. Do que adiantaria isso? Do que adiantaria você conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ter uma fé a ponto de transportar um monte de lugar? Sem amor, do que isso valeria? Ah, você quer dar sua fortuna aos pobres, você é muito generoso. Ah, não, quero dar o meu corpo a ser queimado a favor de outros. Nossa, que coragem. Né? Mas sem amor, seria só vanglória. Do que isso adiantaria? Do que isso valeria? E a parte mais linda do texto, que eu acho, que eu só vou parar nela, não vou ler tudo, é assim: quem ama de verdade tem paciência. E aí está o X da questão. Você é uma nova criatura em Cristo? Você tem paciência com seu filho? Tem gente que fez até o sinal da cruz, irmão. Senhor, não me agride. Você tem paciência com o neto? Oh, glória, né? É porque você fica só um pouquinho, depois você dá para a mãe de novo. Tá, pode levar. Mas hoje nós temos uma dificuldade muito grande da paciência. As pessoas não têm paciência. E aí eu costumo falar sobre família, naquela coisa assim, tipo assim, um é muito acelerado e o outro é muito devagar. Deus coloca pessoas diferentes para conviver junto, né? Aí você fala, como Deus tem me... Porque quando a gente está namorando, aquela coisa, você está procurando, eu queria alguém que pensasse como eu, que gostasse assim, tipo, das músicas que eu gosto, que fizesse as aventuras que eu faço, ou que ficasse em casa, ou que fosse no cinema, ou que gostasse das mesmas coisas. Aí ele dá uma pessoa completamente diferente para você. Um gosta de pagode, outro gosta de rock and roll. Um gosta de lavar louça, outro gosta de secar. Hã? Eita, é coisa boa aí, né? Aí deu muito certo. Aí ficou perfeito, né? Vai conviver junto. Não, nenhum dos dois gosta de lavar louça, nenhum dos dois gosta de cozinhar. Mas tá bom, nós vamos ter que ultrapassar esses limites. Agora nós somos uma nova criatura, nós vamos ter que fazer essa coisa junto, tá bom? Não, vai você. Não, nós vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos, isso é legal, nós vamos interagir. Mas a ideia de colocar alguém muito diferente para conviver, assim, tipo, nós vamos ter que conviver no céu. E esse é o respeito, esse é onde está o amor, esse é a paciência. Você tem paciência com aquela pessoa, tipo assim, você já entrou no carro, você já colocou o cinto de segurança, já ligou o carro, a pessoa nem entrou ainda. Pelo amor de Deus, que dia que você vai entrar? Às vezes eu falo, eu saí do carro, já abri o portão, abri a porta, pensa assim, tipo, 10 minutos. Tá minha esposa, minha sogra e meu filho sentado no banco de trás ainda, esperando, e eu falo, Jesus, eis que as coisas velhas se passaram. Oh, glória, aleluia. Aí você fala até em mistério, né? Aleluia, Deus. Por quê? Porque existem pessoas que têm limites. E essas limitações, então... E as crianças, então, que você fala assim, não põe o dedo aí, não pega aí, não vai aí, não vai. E ele faz, ele vai testando os limites, e ele vai querendo fazer, e ele vai fazendo, porque ele nunca ouviu que alguém sentou com ele com muita paciência e disse o porquê não. A gente só diz que não pode. Não, aí não pode. Mas nunca explicou o porquê. Não subestime as crianças, não subestime os adolescentes, porque eles precisam entender também que existe um não, e o porquê deste não é super importante. São coisas que nós fazemos na vida que são extremamente importantes.
E aí, às vezes, tem casais, por exemplo, alguém que sai da igreja sai porque, tipo, decidi não ir mais. Alguém termina um casamento e, tipo, decidi hoje que eu não quero mais. Não, essa coisa é desenhada no coração diante do tempo. Alguém sai de Cristo porque, tipo assim, decidi hoje não vou mais ser cristão? Não. O que ele vai fazendo? Ele vai criando argumentos dentro de si. Ele vai colocando fita, ele vai deixando os móveis sujos, ele vai deixando... Então, tipo, não tem uma limpeza, não tem uma reforma, ou talvez uma reformulação. Ele se acomodou com aquilo que ele vive. Então, tipo assim, se Jesus perguntasse, aí, Mateus, ele vai dizer o seguinte: ide por todo mundo e fazer discípulos. É isso? Ide fazer discípulos? Tem? Mateus 28, 19. Vocês estão confundindo com Marcos 16, 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão demônios e tal. Mas em Mateus está dizendo o seguinte: ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a ordenança de Cristo. Amém ou não? Ide e fazei discípulos. Aí, pensa só. Mas Gilson, eu sou um cristão, eu sei tudo que você falou e eu tenho feito tudo isso. Beleza. Cadê os seus discípulos? Porque Jesus vai cobrar isso da gente. Aí você pode dizer o seguinte: os meus discípulos começaram lá em casa, pastor. Porque eu discipulo meu filho e eu mostro para ele com carinho, com amor. Porque um bom pai, presta atenção numa coisa, ele vai dizer que a vida é fácil e vai tirar uma selfie, vai postar, e se ele for olhar na selfie depois que você morrer, ele vai lá no seu Facebook e ele vai ver que vocês viveram dias felizes e o tempo todo. Só que todas as nossas selfies têm um pouco de falsidade. A gente faz um sorriso maravilhoso, tira a selfie e depois volta ao normal. Certo? Isso para talvez ostentar um sorriso ou tirar uma foto bonita para que as pessoas vejam, ganhem curtida, like, sei lá o que é aquilo. Mas o nosso coração só Deus sonda como está. Um bom pai, ele vai tirar uma selfie bonita e vai postar lá. Mas um pai excepcional, uma mãe excepcional, pais extraordinários, você sabe o que ele faz? Ele senta com o filho dele e não tem vergonha de mostrar as lágrimas que ele tem, porque a vida não é fácil. Ele ensina esses filhos que existirão derrotas na vida e que existirão dificuldades. Ele conta as histórias e abraça com as suas histórias, dizendo assim: olha, a vida não é difícil, mas também não é fácil. As escolhas é que vão mudar. E nós temos oportunidade de fazer isso. Aí você pega o seu filho e vai dizer para ele o seguinte, vai dizer: filho, olha, presta atenção. O pai já chorou, porque ficou desempregado em diversos momentos. E teve momentos do pai ou a mãe não ter o alimento para colocar em cima da mesa. E assim, Deus deu graça para fazer isso. É mostrar para o filho que ele enfrentará dificuldades, mas acima de tudo existe um Deus e existe uma família que unidas pode vencer qualquer coisa. E que ele não pode se isolar, e que as frustrações virão. Virão frustrações sentimentais, amorosas, profissionais, financeiras, muitas frustrações. Porque nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Nem tudo que a gente gostaria de ter é bom para nós. E tantas coisas acontecendo assim, vai nos fazer mostrar para essas crianças que vão crescer dizendo assim: cara, a vida que o meu pai passou foi difícil, mas ele superou. A minha mãe foi uma mãe incrível, e é essa história, esse legado que a gente vai deixar. Sendo que uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque se nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. O que passou? O meu vocabulário antigo. O que passou? O meu sentimento. O que passou? Tudo aquilo que eu tinha, que era antigo, se passaram. Todas aquelas coisas. Mas eu então tenho que mostrar. E dizer assim, voltar para casa, e dizer assim: cara, eu sou uma nova criatura. E o jeito de eu tratar os meus filhos, os meus amigos, o jeito de eu tratar a minha família, minha mãe, o meu pai, é diferente. Tem que ser diferente. Eu preciso abraçar mais, eu preciso beijar mais. Né? Diz o profeta, a vida é trem-bala, parceiro.
Não é profeta não, irmãos, é uma música secular. A vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro. E estamos prestes a partir, nós temos uma data de validade. Só que o segredo de tudo isso, muito legal que Deus fez, é que a gente não sabe o que está carimbado. Pode ser hoje, amanhã, depois, a gente não sabe. Então eu tenho que intensamente viver essa coisa toda hoje e não dar oportunidade para amanhã, sabe por quê? Porque vocês vão olhar no espelho quando chegar em casa e vão ver que a aparência mudou e que o tempo passou e que você não sabe quanto tempo tem e que essa vida está assim por um fio e nós precisamos fazer dela o melhor que nós podemos. E se Cristo nos deu essa oportunidade, nós estamos Cristo, então nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eu não tenho mais o velho costume, e eu não posso voltar a remexer aquela coisa toda. Eu preciso fazer disso um novo tempo na minha vida. Sabe, eu lido com criança e adolescente, o que eu mais vejo é criança e adolescente com ansiedade, deprimidos. E o que nós estamos fazendo? Somos nós pais que estamos fazendo isso. Porque a vida é muito frenética, a aceleração é muito grande, a informação não tem limites, não tem nada. O que nós precisamos fazer? Calma, senta, relaxa, respira. Tudo vai se ajeitar. A segurança de um filho está no pai. Você entende isso ou não? A segurança de um filho está nos pais. E aí, eu não sei se você teve isso na sua vida, mas eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: você tem um Pai Celestial, e essa segurança, a sua aflição, a sua angústia, o seu problema, o seu desespero está nele. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, se você entrou ansioso, se você entrou com problemas, se você entrou com pensamentos... eu não sei qual a diversidade de pensamentos, eu não sei se você enfrenta alguma coisa amanhã, eu não sei se você tem uma audiência, eu não sei se você tem um problema, eu não sei o que se passou pelos seus filhos, se você descobriu que o seu filho está envolvido com alguma coisa que não é legal, eu não sei absolutamente nada da sua vida, e isso é muito legal eu não saber, porque Deus te conhece, e eu tenho certeza que Ele pediu para que eu dissesse aqui: ei, você é uma nova criatura. As coisas velhas, esquece elas. Elas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. E eu não sei se você chegou aqui numa condição, mas eu sei de uma coisa. Que agora, a partir de agora, tudo é novo na sua vida. Mas eu já tenho 10 anos no cristianismo, pastor, eu já aceitei a Jesus. Não importa. Você vai fechar os teus olhos e vai dizer: Senhor, é agora, é daqui para frente. O Senhor pode apagar o meu passado? E Ele vai dizer: eu posso. O Senhor pode fazer então tudo novo? Eu posso. Pode ser ministerial, pode ser... Não importa quem você é. Se você é pastor, se você é um presbítero, se você é um líder, não importa o seu nível social, cultural, espiritual, ministerial, não importa. O importa é que Deus não faz acepção de pessoas. E eu gostaria de terminar pedindo que você feche os teus olhos. E eu quero fazer uma oração.